Então vamos pedir a Deus, a Jesus, aos mentores da casa, aos nossos amigos que sempre nos acompanham, para que esse nosso momento de hoje, essa nossa reunião de estudo, de trabalho, de aprendizado, seja produtiva, para que sejamos inspirados, assim como o nosso irmão que vem falar para a gente, para que o nosso conhecimento adquirido aqui seja de fato utilizado quando voltarmos para a nossa vida diária. Então vamos pedir a Jesus que abençoe esse nosso momento, e rogamos a Jesus que nos dê a perseverança para que estejamos aqui sempre neste momento de oração e de aprendizado. Palavra do nosso irmão Wander. Fique à vontade. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sim. Só ele tá bem, né? Você não respondeu? Não é? Nossa, você me cativou agora com seu sorriso. Que Jesus nos abençoe a todos. A gente agradece a vocês mais uma vez a oportunidade que vocês nos dão, abrindo a casa que vocês frequentam e onde vocês trabalham para nos receber. Que a gente possa sair daqui mais renovados, mais fortalecidos na nossa fé para o enfrentamento das nossas batalhas diárias. Então a gente, como sempre faz, a gente inicia agradecendo a Jesus a sua misericórdia de nos manter nessa tarefa, apesar das nossas dificuldades de vivenciar tudo aquilo que Ele espera de nós, tudo aquilo que a gente recomenda através da oratória e tudo aquilo que chega ao plano material por intermédio da nossa faculdade mediúnica, reconhecendo o quanto nós estamos distantes de vivenciar tudo isso. A gente tem que louvar a Jesus, agradecendo a misericórdia que nos cobre sempre, quando Ele nos dá a oportunidade de permanecer na tarefa apesar de nós mesmos, e também uma forma de agradecê-lo pela ferramenta que nos é concedida, porque é assim que nós compreendemos esse trabalho, uma possibilidade de refazimento, de elevação espiritual, e é nesse intuito que a gente se mantém nessa tarefa. Então a gente agradece à casa que nos recebe, à equipe espiritual que trabalha, assistindo aqueles que aqui adentram, à equipe espiritual que nos acompanha, pedindo a todos eles o concurso do bom pensamento, da boa intuição, para que aquilo que a gente disser seja condizente com o Evangelho, condizente com os princípios do Espiritismo. Então a gente já esteve aqui algumas vezes na casa de vocês. A gente trouxe, das vezes que aqui estivemos, as obras do Espírito Inácio de Antioquia. Eu acredito que muitos de vocês, alguns de vocês, já tiveram contato com a obra ou contato com o estudo quando a gente aqui esteve. Então a gente tem percorrido as casas que nos abrem espaço, levando as obras do autor espiritual referido. Então a gente fez o lançamento das duas primeiras obras, o livro Sementes de Esperança e o livro Horizontes do Espírito. Ambas as obras foram lançadas pela editora Chico Xavier no ano de 2012 e 2013. No ano de 2015 nós estamos trabalhando mais ativamente com a obra Serve, que é a terceira obra de até o momento 5 livros escritos pelo mesmo autor. Então Inácio ele tem trazido mensagens e obras com teor evangélico doutrinário, então sempre comentários do Novo Testamento sob a luz do Espiritismo. Então o quarto livro, o livro Consciência Espírita, também já está em processo de publicação, e o quinto livro, o livro O Homem e as Leis Morais. Então esse terceiro livro foi lançado pela Tarsus, editora espírita. Então a gente tem trabalhado em 2015 com essa obra, e como a gente já esteve aqui das outras vezes trazendo as duas primeiras obras, a gente dá continuidade ao trabalho trazendo a terceira obra. Então nesse livro, Inácio vai nos recomendar o tempo todo o trabalho do bem. Daí ele titula a obra como Serve, nos direcionando ao trabalho, à atividade no bem. Então lá no prefácio, ele comentando uma passagem do Evangelho de Marcos, quando os discípulos
estavam discutindo entre eles qual deles era o maior, e Jesus, tomando a palavra, disse para eles que aquele que quisesse ser o maior de todos, que se fizesse o serviçal de todos. E é nesse intuito que Inácio nos pede para que nós ouçamos a voz de Jesus falando carinhosamente aos nossos ouvidos, nos dando o direcionamento do trabalho no bem, nos dizendo a cada um em particular: serve, trabalha, executa aquilo que te cabe, aquilo que te compete, nas suas experiências diárias, dentro das tuas possibilidades de executar o bem. Então a obra tem 72 capítulos. Desses 72 capítulos, nós vamos estudar hoje o capítulo 19. Esse capítulo 19, titulado Tua Parte. Então, como a gente disse, o livro se baseia em versículos do Novo Testamento sob a luz da doutrina dos Espíritos. Sintam-se à vontade para fazer comentários, intervenções, serão sempre muito bem-vindas, como sempre. A gente sempre deixa claro que nós não estamos aqui na condição de quem vai ministrar ensinamentos, estamos todos aprendendo juntos, uns com os outros, e a participação de cada um dentro da normalidade, dentro das possibilidades dada a cada um, é sempre muito bem-vinda quando enriquece o estudo, quando trazem apontamentos importantes para que todos nós cresçamos espiritualmente. Então fiquem à vontade. Tudo bem, gente? Tudo bem. Beleza. Está todo mundo me ouvindo aí de trás? Tranquilo? Tranquilo, gente? Acho que ninguém está me ouvindo, ninguém respondeu. Ah, bom. Tá bom. Então, no capítulo 19, titulado Tua Parte, Inácio vai comentar lá uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 10, quando Paulo diz assim, ó: glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. E aí a gente pensa assim, olha, para que a gente tenha uma postura diante do bem, executando ações edificantes, primeiramente a gente tem que identificar o que é agir no bem. Porque se eu ainda não sei nem o que é agir no bem, o que é fazer o bem, como é que eu vou promover ações edificantes ao longo das minhas experiências diárias? E a gente tem verificado e percebido na nossa convivência cristã, dentro das casas espíritas que a gente tem visitado, a dificuldade que a maior parte de nós tem de entender o que é realmente esse trabalho no bem, porque muitos de nós nos achamos incapazes de realizar o bem, porque a gente pensa que as ações edificantes muitas vezes só podem ser realizadas dentro das atividades que os centros religiosos executam nas suas tarefas, ou que essas ações só podem ser efetivadas por espíritos de alta envergadura moral, que já vivenciam coisas que nós ainda temos dificuldades de colocar em prática. Já vivenciam ensinamentos que nós temos dificuldade de colocar em prática. Então, nessa situação, muitas vezes a gente abdica de realizar o bem porque a gente não entende o chamamento nos convocando ao trabalho no bem, aonde nós estamos inseridos dentro da nossa capacidade de atuação. E aí, só deixando claro que nós estamos falando aqui em cunho geral. A gente fala para uma plateia de 40, 50 pessoas, não sei. Então a gente não está aqui na condição de quem vai falar diretamente para ninguém, porque estamos falando em linhas gerais, nos baseando no ensinamento que está na obra e nos baseando mais ou menos no cunho geral das ações que nós, humanidade, temos tido ao longo das nossas experiências na Terra. Então, nos baseando no comportamento geral da humanidade, a gente pode dizer que nós temos abdicado do trabalho no bem porque nós não temos reconhecido o que é realmente trabalho no bem. E porque nós, muitas vezes,
nos achamos incapazes de realizar esse tão falado trabalho no bem. Então, quando o padre Paulo fala ali, ó, qualquer que pratique o bem vai ter glória e honra e paz. Então é para qualquer um. O trabalho no bem não é uma instituição formal que dá cargos para ninguém. A gente sabe que a elevação moral que cada um edifica em si faz com que maiores incumbências sejam dadas aos espíritos que têm a capacidade de colocar em prática, de executar aquilo que se comprometem em realizar. Então a gente sabe que hoje, na nossa atual condição, tem alguém aqui que tem condição de psicografar aí 500, 600 livros? Tem? Não. Tem alguém aqui que tem condição de morrer na cruz pela humanidade, de modificar a história da humanidade? Tem, gente? Não. Tem alguém aqui que consegue matar a fome de toda a população do globo terrestre? Não. Aí alguém aqui já leu em alguma obra espírita, algum enunciado em algum lugar, que recomenda que nós façamos isso? Jesus tem nos dado essa incumbência? Alguém recebeu diretamente do seu guia espiritual essa incumbência? Ainda não, né? Porque os espíritos que nos governam e que nos assistem, nos direcionando às existências, às experiências, eles sabem das nossas dificuldades, assim como conhecem também as nossas potencialidades. Então, assim como um pai e uma mãe não vai pedir para o seu filho de 2 anos para que ele pegue lá o dinheiro da conta de água e de luz, que vá sozinho para a casa lotérica ou para o banco pagar aquela conta, porque ela ainda é uma criança de 2 anos, não tem condições, não é assim, gente? Uhum. Nós, como pais, faríamos isso com os nossos filhos? Não. A gente vai dar incumbências para as crianças, para aqueles que estão em estado de aprendizado, desenvolvendo a sua personalidade, o seu caráter. A gente não costuma dar incumbências que não condigam com a capacidade daquele indivíduo de executá-la, não é assim? Se é uma criança. Assim acontece com a gente em termos espirituais. Então, os espíritos que nos comandam, que nos governam, que nos direcionam às existências, eles sabem até que ponto podem contar com a nossa colaboração para o trabalho no bem. Então, sabendo da nossa fragilidade, a ninguém vai ser pedido executar uma tarefa que não esteja em proporção com a sua capacidade de ministrar os seus próprios sentimentos, as suas emoções e colocar efetivamente em prática aquilo que teve de comprometimento com os planos mais altos da vida. Jesus vai nos pedir para que a gente faça o bem que esteja ao nosso alcance. Aí quando a gente pensa assim, olha, eu não tenho condição de psicografar muitos livros, eu não tenho condição de fazer o que o Chico fez, eu não tenho condição de vivenciar, de dar o testemunho que Paulo de Tarso deu, eu não tenho condição de falar com tanta propriedade e agir simultaneamente em concordância com aquilo que eu falo, assim como Estevão. Jesus sabe de tudo isso. Então, quando a gente abdica da realização daquilo que a gente já dá conta, aí já é bem diferente, não é, gente? E aí é onde a gente tem que pegar a nossa consciência e examinar a nossa consciência até que ponto a gente tem deixado a desejar dentro dessas nossas capacidades de realização no bem. E aí eu penso assim, olha, deixar de jogar um papelzinho na rua é fazer o bem? Ah, isso não, né? Isso é fazer o bem? Claro, sim. Isso é fazer o bem? Claro, sim. Mas vai fazer diferença se eu deixar de jogar papelzinho na rua? Não, mas... Vai? Vai. Por que vai? Ah, Todo mundo joga. O que tem um jogar também? Oi? O meu do outro vai virando um lixo. Pois é, todo mundo joga. O que tem um jogar também, né? Vai fazer diferença, gente? Não, mas... Se eu levantar de manhã com um pensamento negativo, um a mais, um a menos, um planeta que já é de prova de expiação, que o mal domina, que a sombra está em toda parte, vai fazer diferença, gente?
Vai, gente? Claro que vai. E por que a gente continua fazendo então? Ai, 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 hein? É igual o exemplo agora a campanha da água, né? Quando a gente ainda não estava entendendo, quer dizer, que já vem muito tempo debatendo esse problema da água, que a água vai acabar, que ninguém acredita. E teve aí, nós tivemos uma prova aí que em muitos lugares faltaram água. Aqui no Brasil, aqui em Minas também. A pessoa vai escovar o dente, o hábito de deixar a torneira aberta. Aí depois que você vê aquilo ali, você começa a entender e praticar. Praticar, falar, não, isso aqui eu vou fazer a minha parte, já está contribuindo. Vai fazer Todo aula mundo de fazendo canto a no sua banheiro, parte, já né? está contribuindo. Faz Entendeu? aula de canto no O banheiro. outro lá não está fazendo, mas eu tenho que fazer. Eu já sei que tem que fazer, que eu senti na pele o dia que faltou água na minha casa. E sabe por que a gente age assim, gente? Porque nós somos reencarnacionistas, não somos? Mas a gente costuma querer dar um jeitinho nisso. A gente pensa assim, a água vai acabar, mas daqui 50 anos, daqui 100 anos, né? Tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo. A gente acha, nós somos reencarnacionistas, então a gente sabe que a gente vai voltar, mas a gente acredita que a gente vai voltar quando tiver melhor, não quando tiver mais difícil, né, gente? Então quem ficar aí, coitado de quem ficar sem água, né? Mas não vamos ser nós mesmos, né? A gente vai enrolando, vai colocando, deixando para amanhã o que a gente precisa realizar hoje, não é? Então é o nosso hábito. Porque quando a gente levanta de manhã com aquele pensamento negativo e assim vai o restante do dia, quando a gente deixa de edificar pensamentos positivos, nós estamos deixando de realizar o bem ao nosso alcance. E aí quando a gente brinca se vai fazer diferença ou não, é porque em cunho geral, pensamento geral da humanidade é que não importa, não é? Aqui são 7, 8 bilhões de pessoas no planeta. Se eu chegar e jogar um papelzinho na rua, se eu tiver um pensamento negativo ao longo do meu dia, que diferença isso vai fazer? Como é que a pessoa lá do Japão vai sentir o que eu estou, né? Não vai fazer diferença nenhuma. E é assim a gente tem levado as nossas existências. Aí a questão da globalização faz com que a gente tenha notícias que o nosso lixo tem cruzado o oceano, chegando lá do outro lado, no outro continente. Às vezes o lixo lá, que é jogado lá no outro continente, chega aqui pra gente e vice-versa, não é? Carregado pelas marés. A gente vê, olha, não só no lado material, que hoje a gente tem a informação de que alcança, o que a gente faz aqui altera o clima do planeta, e alterando o clima do planeta aqui, a pessoa que vive lá no outro lado do mundo vai sentir da mesma forma e vice-versa. E em termos espirituais, como é que isso se dá? Porque a gente lê nas obras espíritas a respeito de um lugar que ninguém quer ir para lá, chamado umbral, não é assim? Mas onde é que fica o umbral? A umbral fica no Rio de Janeiro, né? Tá falando lá no nosso lar que o umbral é lá no Rio de Janeiro, não é assim, gente? Onde é que é o umbral, gente? Oi? O umbral está em toda parte. A cabeça da gente. Não é? Só na cabeça da gente? É, ciência mental. Tá certo. De certa forma. Mas a gente pensa assim, olha, o nosso lar, segundo nos informa André Luiz, né, fica ali na região, né? Oi? Do umbral situado na região próxima ao Rio de Janeiro, não é assim? Mas o umbral está em toda parte. Por quê? Porque nós temos tido o hábito ao longo dos milênios, das nossas experiências na Terra, de sustentar as vibrações que estão lá nos planos mais baixos da vida, onde as vibrações não são vibrações elevadas. Então a gente pensa assim, são os espíritos que desencarnaram, que estão em sofrimento lá, eles é que estão alimentando lá as vibrações no umbral, nas regiões sombrias do planeta, não é? Eles não se desvinculam de lá porque eles não conseguem sair daquela situação, mudar de sintonia e prosseguir na sua caminhada evolutiva. Só que a gente esquece que nós, humanidade, tudo que eu faço reflete diretamente em cada um dos habitantes do planeta e vice-versa. A ciência já está trabalhando isso de uma forma muito minuciosa, trazendo informações para a gente,
que a gente, há tempos atrás, a gente nem acreditaria, não é? A gente pensa na internet, na rede social, não é? Porque um fala uma coisa aqui, um posta uma coisa ali, de repente está todo mundo sabendo, não é assim? Bilhões de visualizações em determinado assunto, em determinado vídeo. Então cada um se liga àquele assunto de alguma forma, e quando a gente assusta tem bilhões assistindo aquele mesmo vídeo. Mas por que será que bilhões assistem aquele vídeo? Não é? Como é que isso chega até mim? Então isso já é, na verdade, um processo da regeneração no planeta. Porque tempo haverá em que os nossos pensamentos não estarão mais obnubilados pela matéria. Que aquilo que a gente pensar, que vai ser aquilo que a gente sente, será exposto para todos que tiverem contato com a gente, não é assim? Então hoje a gente expõe através de um aparelho. Então já é uma forma da gente lidar um com o outro, com as dificuldades do outro, com as dificuldades que eu tenho que trabalhar em mim, para não colocar tudo assim à vista, não é? Estou treinando. Então se eu não consigo ser fiel no pouco, quanto mais no muito, segundo nos ensina Jesus. Então se eu não consigo lidar muito bem, nem com a parafernália eletrônica que me permite contato com alguém lá do Japão, quanto mais se eu for um espírito liberto, não é? E o meu pensamento ter a capacidade de alcançar regiões, vibrações que eu desconheço ainda. Então eu preciso reconhecer primeiramente que aquilo que eu posso realizar no trabalho do bem faz toda a diferença para a humanidade, e é assim que se muda a vibração em um planeta. Porque quando eu me preocupo com as minhas posturas, com as minhas ações, entendendo que isso vai trazer repercussão para o outro, para o todo do planeta, eu passo a seguir o mandamento de Jesus, que me recomenda que eu faça para o próximo aquilo que eu desejo que o próximo faça para mim. A contrapartida é que eu não faça para o meu próximo aquilo que eu não gostaria que alguém fizesse comigo. Não é assim? Então Inácio, no livro Serve, ele tem uma mensagem muito interessante. Ele fala assim: se a gente estivesse no deserto, sedento, e alguém nos oferecesse um copo d'água que fosse, aquele copo d'água seria visto por nós a título de verdadeiro tesouro, ou não? E aquela ação daquela pessoa nos fornecendo um copo d'água seria trabalho no bem para a gente? Sim ou não? Sim. Se a gente tivesse abandonado num leito hospitalar, e se a gente recebesse a visita, ainda que fosse de um desconhecido, nos trazendo uma mensagem de carinho, de fraternidade, a gente reconheceria o irmão em Cristo, mesmo em uma pessoa que a gente nunca teve contato. Isso representaria trabalho no bem pra gente? Sim. Então a gente sabe o que é realizar o trabalho no bem, não sabe? Porque quando eu penso assim, o nosso planeta é terrível. Violência por todas as partes. O Brasil nem se fala, não é? Corrupção aqui, corrupção ali. Que escândalo. Ninguém respeita as leis. Não é assim, gente? Então nós temos tido o hábito de atribuir às coisas, às pessoas, a consequência do todo, esquecendo que nós também fazemos parte do todo. Eu preciso avaliar minha consciência até que ponto eu não tenho deixado a desejar, assim como outras pessoas, outros espíritos encarnados e desencarnados têm deixado a desejar nas suas atitudes e as suas ações e pensamentos diários. Porque enquanto nós estivermos atribuindo a Jesus o trabalho de fazer aquela limpeza, nós estamos tão necessitados da Terra, aí o planeta não vai se regenerar. Porque o planeta só se torna regenerado quando os espíritos que nele habitam se regeneram. E Jesus só encontra campo de atuação quando nós abrimos o coração e a mente
para a mudança e para aceitar aquilo que Ele nos recomenda. Ele age através das nossas ações. O que queres que eu faça? Não é assim? Muitas vezes eu entro na casa espírita e falo assim: a espiritualidade tem que dar um jeito, não é? A espiritualidade tem que dar um jeito. Só que ninguém está percebendo que a casa está obsidiada? Não, uma hora alguém vai falar alguma coisa, não é? Uma hora alguém vai chegar e vai falar que está errado. Uma hora alguém vai chegar e vai falar assim: olha, as nossas posturas não estão corretas. Muitas vezes nós estamos deixando de realizar a parte que nos compete para colocar a responsabilidade no plano espiritual. Como é que a gente vai agir? Vamos pedir a espiritualidade para nos abençoar. Vamos pedir a espiritualidade para nos dar a intuição. Eles realmente nos abençoam, eles realmente nos dão a intuição, mas eles não nos recomendam abdicar das nossas tarefas. A gente precisa tomar decisões ao longo das nossas ações na casa espírita. Se a gente ficar atribuindo tudo à espiritualidade, vamos ver o que o mentor vai falar na reunião, para ver o que a gente faz na reunião, na casa espírita, que tipo de atitude a gente vai ter que ter na casa espírita daqui para frente. A gente está sendo omisso muitas vezes. Nós espíritas, então, não é? Então, muitas vezes a gente abdica de colocar a cara à tapa para levantar a mão e falar assim: olha, por favor, gente, não é? Por favor, nós estamos na hora da reunião. Será que o pessoal ali não está percebendo que está atrapalhando a reunião? Conversando, fazendo bagunça lá fora? Alguém precisa chegar e falar assim: meus irmãos, não é? Nós estamos agora no momento da reunião, sabe? Vocês podem falar um pouquinho mais baixo, né? Ou então ir lá para fora para conversar. Não, a gente não faz isso. A gente espera que a espiritualidade, né, faça alguma coisa para que o trabalho comece a fluir da forma como tem que ser. Acontece, gente? Ou não? Que não? Ótimo. Então, uma historinha muito legal. Muitas vezes a gente tem, que era hábito antigo, mas que não pode virar muleta para a gente, não é? Às vezes a gente quer falar alguma coisa para alguém, a gente fala: vamos ver o que a espiritualidade fala, e vai abrindo o livro na hora da reunião, não é? Abre um livro ao acaso, toda hora o livro fica tão viciado, toda hora sai a mesma mensagem. A gente está precisando ouvir a mesma mensagem. Não, porque o livro está viciado. Vão ter o trabalho de procurar uma mensagem que caiba ao momento da casa? Não, vamos colocar na mão da espiritualidade, né? Tive dica de tudo, vamos trabalhar. A gente já tem tão pouco que a gente pode, no nosso entendimento, não é, que a gente pode fazer para modificar toda a estrutura do planeta, não é? Que a gente acha que é pouco, na verdade. Então vamos fazer a nossa parte. Aí Chico tem uma história muito interessante, né? Estava tendo uma certa confusão na casa espírita, porque os irmãos queriam saber se na hora que a pessoa colocava lá água para fluidificar, se ela tirava a tampinha para a espiritualidade colocar lá os fluidos, ou se ela deixava com a tampinha. E aí? Qual foi a resposta do Chico? Vocês acham que tem algum problema para a espiritualidade colocar o fluido nessa água que essa garrafa estiver tampada? Aí uns ficam assim: olha, doutrinariamente, aí vai lá estudar a Gênese, né? Lá na Gênese, Kardec fala assim, fala assim, o outro fala assim: não, mas lá no livro dos Espíritos, no livro dos Médios, fala assim, então vamos tirar. Aí uma teoria pede para que se tire e outra para que se deixe. E aí como é que fica? Então, para estar claro para todo mundo que a espiritualidade não vai encontrar dificuldade para colocar água, fluido nessa água aqui, por causa de uma tampinha, certo? Aí o Chico falou assim: olha, dentro de tão pouco que a gente tem feito trabalho no bem, né? E da assistência que a espiritualidade faz a nosso favor, dos recursos que ele movimenta em nosso favor, vamos pelo menos tirar a tampinha da garrafa. Não é? Não porque o fluido não entraria, mas vamos fazer a nossa parte, pelo menos tirar a tampinha da garrafa, né, gente? E aí Inácio vai começar a mensagem assim: olha, afirmas que a terra é vale de lágrimas e de infelicidades, e por esse motivo aspiras a alcançar morada mais iluminada, asseverando impossível conviver com teus semelhantes, considerando-os essencialmente maus e injustos. Então olha só,
Fala o coração, tá, gente? Eu estava até conversando sobre isso agora há pouco no caminho. Então, olha, a gente não precisa se sentir culpado daquilo que a gente não sente, daquilo que a gente não faz, não. Tá tranquilo com a consciência, olha, que ótimo, eu não penso assim, eu não faço assim, olha, eu não sou assim. Então já basta aquilo que a nossa consciência nos cobra, não é assim? Aquilo que não cobra, a gente pode seguir tranquilamente. Segundo André Luiz, se nós agimos no bem, se a nossa consciência não nos cobra em nada, nós não temos a menor necessidade de permanecermos infelizes, de sermos infelizes. Agora, quem é em sã consciência, está em paz com o seu coração para afirmar assim, quem é que quer voltar aqui reencarnado na Terra daqui a um tempinho? Se pudesse escolher ir para ficar aqui na Terra ou ir para um planeta, não é, regenerado, um planeta onde o bem sobrepusesse o mal, a gente ia escolher ir para onde, gente? Para esse planeta. Para a gente vinha para cá, não é assim? Porque Bezerra de Menezes, segundo nos informam os médios, ele já não tinha mais necessidade de ficar aqui, não é? Já tinha realizado o que precisava realizar. Ele falou assim, pode ir, meu filho, vai para outra esfera, porque você já está tranquilo. Aí foi pedir assim, não, pelo amor de Deus, me deixa mais um tempinho aqui, né? Me deixa mais um tempinho aqui, porque eu preciso trabalhar, preciso ajudar, preciso auxiliar. A gente faria a mesma coisa, não é, gente? Não é assim? Então quando eu penso lá no meu vizinho, aquele vizinho bacana que eu tenho, né? Aquela maravilha. Né? Se tem cachorro então, né? Você coloca o som alto, tem alguém que tem vizinho que coloca o som alto lá e não, né? Tem? Eu gosto de som alto. Você gosta de som alto, né? Gosto. Ó, você vai com brau, viu? Então quando a gente pensa lá no nosso familiar, aquela pessoa que a gente tem dificuldade, não é? Companheiro lá do trabalho, porque todo mundo tem uma pessoa que trabalha e aquela pessoa ali é agradável, não é assim, gente? Tem alguém que tem problema com alguém que não trabalha aqui ou não? Graças a Deus não, né? A gente não tem problema com ninguém, né, gente? As pessoas é que costumam implicar com a gente não sabe por quê. Nem com a sogra. Nem com a sogra, né? Tá certo. Então quem em sã consciência agradece a Deus e fala assim, meu Senhor, muito obrigado por essa experiência que o Senhor me concede, porque é através dela que eu vou me redimir espiritualmente, crescer espiritualmente e me elevar superando a mim mesmo. Porque o meu próximo, aquele que me causa dificuldade, ele é um espelho que me escancara à face, aos olhos, aquilo que eu tenho maior dificuldade, aquilo que eu preciso trabalhar, que ele me tira a paciência, não é? Porque ele me coloca no meu limite, basta ele abrir a boca que eu já estou, não é? Vermelho de raiva. Então quando a gente pensa assim, olha, nesse lugar aqui é difícil demais, viu? Aí a gente vai partindo do macro para o micro, né? Via Láctea, planeta Terra, hemisfério sul, né? Continente sul-americano, Brasil, Minas Gerais, Lagoa Santa. Como é que é o nome do bairro lá? Bairro tal. Como é o nome da rua? Rua tal. Como é o número da casa? Não é? Casa tal. Como é que é a família? Sobrenome da família? Família tal, não é? A gente vai partindo do micro para o macro, por quê? Porque é onde a gente precisa estar, não é? Onde tem necessidade. Ou a gente acha que está lá na nossa vizinhança por acaso. A gente ia para o outro lado, mas de repente o caminhão virou a rua ali, né? Para trazer a mudança e levou para o lado errado, né? A gente ainda tem se considerado pássaro em ninho alheio? Passarinho fora do ninho, cara, eu estou aqui por acaso. Porque eu não entendo como é que eu estou na minha família, né? Eu sou tão diferente. Não é? É povo complicado, mas eu não sou assim. Não é? Aí Inácio vai falar assim, olha. Contudo, se ao longo de tua existência habituas-te a cultivar pensamentos negativos, fazes de teu campo mental arquiteto das vibrações inferiores das quais tanto anseias desvencilhar-te, tornando-te igualmente construtor do mal. Então quer dizer, muito difícil, né? Nossa Senhora, calor danado, né, gente? É difícil trabalhar no calor, né? Quando é calor é chuva demais, não é? Inundação. Brasil agora até furacão está tendo, né? Olha só, terremoto, que coisa, né? Eita, mundo difícil. As pessoas são difíceis. A televisão não tem nada que presta,
não é? Internet então nem se fala, música ruim, não é? Papo brabo dentro do ônibus. Eu já brinquei com o móvel, não vou brincar não, porque aqui não tem móvel, né? Se vocês forem espertos, hein? Vocês não aceitaram móvel aqui, hein? Não, ele foi para lugar melhor, né? Foi para lugar melhor. É. Então quer dizer, quando a gente coloca no mundo, o mundo é terrível, não é? Vale de lágrimas, plano de provas e expiações. Nossa, tudo difícil. Mas se eu, dentro das minhas possibilidades de fazer diferente, eu continuo com aquele pensamento, né? Continuo com aquela ação, eu também me torno construtor do mal e fico alimentando as vibrações que eu quero me desvencilhar delas, que são vibrações que me fazem mal, mas eu sou tão habituado a ela que eu me faço parte dela sem nem perceber. Não é? Aí prossegue. Reclamas o concurso das autoridades competentes objetivando a contenção da violência na comunidade onde resides. Aí isso aí não tem jeito, né? Violência demais, velho. Ele tá muito violento. Quando você abre o jornal, só tem notícia ruim. Não é, gente? Quando a gente fica sabendo que aconteceu tal coisa aqui, aconteceu tal coisa ali, e quando a gente não fica sabendo, a gente não se dá satisfeito, a gente vai lá e compra o jornal para ficar sabendo, né? A gente adora ficar sabendo. Ou então coloca lá naquele programa de televisão que só fala notícia boa. Tem um programa no rádio também que só fala notícia boa, a gente fica lá, né? E aí, como é que fica? Cadê o policiamento? Cadê a ordem? Né? A gente a gente vai atribuindo as coisas, as situações e as pessoas as incumbências para que tudo fique bem. Entretanto, se revidas a qualquer ofensa recebida, transformas-te em fonte geradora de ódio no mundo, estabelecendo desavenças entre tu e teu próximo. Então, olha, sabe qual que muitas vezes é a diferença do que acontece com a gente do que está lá no jornal? Nosso caso não foi relatado ainda, né? Muitas vezes a diferença é essa. Como é que fica, gente? Nossa, você viu? Artista famoso então, a fofocaiada, né? Fulano falou não sei o que de ciclano, você viu que absurdo? Não é? Falou mal daqui, falou mal dali, colocou defeito ali, colocou defeito aqui. Muitas vezes a gente está assim no nosso dia a dia, né? Então a gente coloca um muro entre nós e o nosso próximo e nem a gente passa daqui para lá e nem permite que ele passe de lá para cá. E aí como é que fica a questão da violência no mundo? Porque violência é só chegar e dar um tiro em alguém? Como é que está aí o nosso comportamento no trânsito? Não vou pular isso, não vou falar isso esse não, exemplo né? foi bom. Esse exemplo aí não vale pra gente, né? Porque quando a gente está lá dentro do carro, a gente tem uma postura, né? Tinha até um desenho lá do Pateta, vocês já viram aqui? Um desenho maravilhoso, né? É da época de vocês? Transforma, né? Então ele é uma pessoa muito adorável, amável, né? Tem cuidado até para não pisar numa formiguinha no chão. Mas na hora que ele entra do carro, Pegou né? o volante. Pegou o volante, aí passa por cima de qualquer um, de cruzar o caminho. Porque muitas vezes a gente reclama, né? Quando a gente está na condição de pedestre, está xingando o motorista. Mas lá, motorista de ônibus. Olha lá, motorista de caminhão não tem mãe não, é? Motoqueiro então nem se fala. Né? Aí na hora que o motorista do ônibus desce, o motorista do caminhão desce para a condição de pedestre, porque uma hora tem que descer, né? E aí começa a xingar o que está lá no volante. Então o nosso comportamento como humanidade ainda tem deixado a desejar, porque a nossa parte faz parte do todo, e o todo fica aí sobressaltado a questão da violência, da desordem, da desarmonia entre nós, entre as nossas ações. Então a gente sai de manhã, a gente já sabe, tem que preparar, vou dirigir, vou pegar trânsito, já sei como é que é trânsito, né? Então eu tenho que fazer a minha parte para que seja diferente. Aí se eu continuar pensando assim, mas que diferença que vai fazer se eu parar de agir com violência, com agressividade com o outro, sendo que tem a violência por tudo quanto é canto? Ó, gente, já melhorou bastante, não é? Já melhorou bastante, por incrível que pareça. Vamos dar uma olhada na história da humanidade, não é? Quando a gente pensa lá na Idade Média, período de Inquisição, não é? Período de eras remotas aí que a gente não tinha o mínimo senso de moral, não é?
A gente já desenvolveu bastante, ainda não é o ideal não, a gente está longe do ideal, a gente está caminhando. Precisa ter boa vontade para caminhar além. Desejas um ambiente... Ah, não, essa aqui tem alguém que tem dono de casa, tem alguma dona de casa aí, gente? Não, né? Então essa aqui a gente não precisa nem de ficar pensando muito nisso não. Desejas um ambiente de tua casa limpo e arrumado e exiges a todo custo que teus familiares o conservem em perfeita ordem, garantindo ser imprescindíveis a organização e a higiene. Tranquilo, gente? É lógico, não é? Você acaba de limpar a casa, a pessoa vai lá com o pé sujo, dá uma raiva, não dá, gente? Ou não? O espírito tem raiva, não? A gente tem raiva, não, né, gente? Compreensível. Não pode é falar, né? Que se falar a espiritualidade, a gente está dentro da casa espírita, a espiritualidade vai ouvir, né? Mas a gente fica chateado? Fica. E aí como é que é a nossa reação diante disso, né? Então é fato pra gente, quando a gente olha daqui pra lá, é fato, olha, os nossos olhos são muito críticos, né? Arrumei, ó, tá arrumadinho. Se mexer um pouquinho ali, né? Tem problema. Então, se eu quero a casa arrumada, porque limpinha, chega alguém aqui, eu falto com a caridade em relação àquele que ainda não está atento a essas coisas, como é que fica? Todavia, se te entregas ao desequilíbrio emocional, quando diante de qualquer situação que te fuja do controle no lar, que te abriga, desestruturas as vibrações de paz ao teu redor, emanando dessa forma fluidos venenosos que desarmonizam intimamente a todos que receberem as descargas de teu destempero. Então muitas vezes a gente está preocupado com o chão limpinho, com a casa adornada, não é? Mas a gente, quando está nervoso, a gente, suja tudo, polui tudo. Isso na nossa casa. Quando a gente sai cuspindo marimbondo de casa, como é que fica? Para onde eu estou, aonde eu estou passando, eu estou deixando as vibrações inerentes à minha forma de pensar. Aí eu olho e falo assim, olha lá que tristeza, lá, o povo jogou lixo na rua, eu jogando lixo no éter, não é? Por todas as partes. Então preciso estar atento, não é? Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que é de cunho material, mas eu também tenho que preocupar com aquilo que me cabe do lado espiritual, não é? Eu tenho que preocupar em fazer do ambiente onde eu esteja um ambiente saudável. Então Inácio fala assim, se ao adentrar algum ambiente, as pessoas que lá estão falando coisas desagradáveis, silencia. Não tome parte nesse espetáculo de horrores. Silencia, faz uma prece, auxilia o ambiente onde você está para que você não seja mais um. Porque quando o povo está falando mal, né? Começa a falar mal daqui, mal dali, aí quando o povo a gente menos assusta, nós falando junto, né, gente? Então muitas vezes a gente tem que criar estratégias, né? Não tem tido a estratégia de falar assim, ninguém falar alguma coisa, você fala assim, né? Só Jesus, né? Não é? Nossa! Não é? Então quando a gente não pode mudar a forma do outro pensar e de agir, a gente pelo menos não contribui para que o outro permaneça naquela situação. Pretendes receber amparo no tempo religioso, onde buscas socorro espiritual, esperando medidas de auxílio para as tuas aflições. Então a gente vem para a casa espírita, não é? A gente sente e fala assim, meu Deus, estou estou tenso demais, né? Daqui a pouco tem o passe, tem água fluida, tem lavar roupa, passar a roupa, amanhã eu tenho que pagar a conta do banco. Nossa Senhora, mas aquele cara me fez raiva demais hoje. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Que tristeza, viu? Pior que amanhã eu vou ter que colocar aquela pessoa de novo lá, né? Nossa, se eu pudesse. Se eu ganhasse também assim. Né? E eu estou no Brasil, eu queria estar em Paris. Né? Se eu estivesse em Paris, tudo estava diferente. Na França, as pessoas são felizes. Não é? Na Argentina, não é? Seja lá onde for. Então eu entro aqui dentro para receber o auxílio, mas onde está o meu pensamento, onde está a vibração? Alguém conseguiu sentir a presença do seu mentor espiritual aí? Não, né, gente? A gente tem mentor espiritual, gente? Tem?
Todo mundo tem um? Não, só o Chico que tinha, né? Igual o irmão. Igual a irmã, só ele, né? Claro, cada um é cada um, né, gente? Ninguém é igual a ninguém, né? Então quer dizer, eu consigo sentir a presença do meu mentor espiritual do meu lado, porque se eu não consigo sentir, para que ele serve? Não é? Ah, mas eu sou médico, eu sou igual o casco de jacaré, eu não sinto nada. Não é? Não consigo nem perceber nada. Será, gente? De vez em quando, não vem aquela voz ecoando na sua mente, ela faz assim, não. Faz assado. Não age assim, não. Não vai aqui, não. Vai ali. Não é? Aqui, acalma um pouquinho. Uma horinha só, senta aqui, né? Alivia o coração. Porque eu adentro a casa espírita, a espiritualidade está me esperando. Chegou, vamos atender? Não é? Mesma coisa eu entrar no hospital e falar assim, eu estou morrendo de dor de cabeça, eu estou com dor nos rins, mas não vem colocar aquele trem em mim não, tá? Você vai colocar o soro? Vai colocar soro em mim? Você vai colocar com pingando de 10 segundos ou de 1 em 1 hora, cada gotinha? Porque eu não vou ficar aqui esse tempo todo não. Como é que você vai entrar no hospital para ser atendido dessa forma? Tem jeito? Vai sair dali melhor? Então se eu adentro a casa espírita e se eu não estou aberto para receber o que a espiritualidade tem para me oferecer, como é que eu fico? Como é que eu vou embora? Olha lá, porém, se não te harmonizas mentalmente, a fim de que sejas beneficiado com os recursos que tanto careces, desarticulas todo o trabalho que te é disponibilizado, que se tornaria bálsamo divino a pensar que as feridas mais dolorosas, porque quando a gente entra aqui e fala assim, isso tem jeito. Essa dor que eu estou passando, não tem jeito. É essa? Não é? Aí sua mentor quer te dar, meu filho, fogo lá. Tudo passa. Você vai conseguir. Não desanima não. É difícil mesmo. A caminhada evolutiva ninguém está dizendo que é fácil, mas tem fé, prossegue na batalha. Não abdica da sua fé. Não abdica da sua crença em Jesus, da sua esperança em dias melhores. Marcha adiante. Você está lá, não tem jeito não. Não. Aí seu mentor fala assim, oh meu Deus, ele não está me ouvindo, né? Ô meu amigo, vai lá, fala com ele. Você gosta dele, aí vai lá agir no outro que está mais propício a receber, né? Vai lá, fala um pensamento positivo para ele. Aí chega aquela pessoa para a gente fala assim para a gente, Jesus te abençoe, meu filho. Como é que você está? Que Jesus o quê? Não fala de Jesus hoje não, tá? Não vem me falar de Jesus hoje não, porque eu não estou bom não, tá? Eu vou na reunião toda semana. Eu estou lá todo dia que tem minha tarefa, eu estou lá, mas hoje eu estou no meu direito. Tá? Hoje eu não quero saber de nada não. Não vem me falar de nada não, deixa quieto no meu canto. Então, um mentor espiritual tentando te auxiliar. Aí vem aquela mensagem para você que chega às mãos, não é? Aí você olha e sabe, depois eu leio. Não lê a mensagem, não é? Aí uma música que está lá, que de repente você está passando na rua, tem uma música, mas é tudo coincidência, né, gente? Passa uma música que talvez é uma música que te toca intimamente, e você fala assim... Aí ao invés de você pensar assim, nessa época eu era feliz, agora todo dia que eu estou. Não é? Porque eu estou vinculado com o quê? Com o pessimismo, com as energias negativas. E é o pessimismo, qual a diferença do pessimismo do pessimista para o otimista? Você sabe? A gente fala assim que o... Como é que está aqui? Está com a cheia ou está com a vazia? Hã? Tá com a cheia. Porque o otimista ele acha uma solução para cada problema, né, gente? E o pessimista? Já está derrotado. Ele acha um problema para cada solução, né? Isso aí é assim mesmo, né? Então quer dizer, quando a gente está vinculado com essas coisas, com essas vibrações, a gente se torna refratário. A energia é doada, mas bate e volta por quê? Porque a gente não está aberto, não está aberto. E a porta do coração da nossa mente só abre de dentro para fora, de fora para dentro. Admiras a lição estampada nos livros edificantes que te chegam às mãos, enriquecendo-te a biblioteca particular. Eita, livro bonito aqui, né, gente? Mas fala com a propriedade, né? Aí vai a casa espírita, né? Se o expositor falar alguma coisa que não está dentro do princípio doutrinário, eu vou levantar a mão mesmo e falo, está lá na linha tal, no parágrafo tal, da página tal, lá no livro tal, está lá, você está errado. Não é? E a gente fala com uma propriedade como se fosse a gente que tivesse escrito o livro, né? Muitas vezes a gente acha aquela lição bonita, assim, nossa, que maravilha, né? A gente está na casa espírita,
o esposo tá falando e a gente tá assim, fulano de tal tinha que estar aqui para estar ouvindo essas coisas. Não é assim? No entanto, se não te dispões a retirar as preleções de luz que eles fornecem a ti, arrependendo-te de tuas faltas, reparando teus equívocos, tornas-te recalcitrante no erro, negligenciando voluntariamente a assistência que te alcança. O problema não é errar. Então nós somos imperfeitos. Ser que é imperfeito vai errar mesmo, não vai? Senão a gente já era perfeito, não é assim? Então para cada situação nós temos 50% de chance de acerto e 50% de erro. E aí, quando a gente erra, vale de experiência. Agora, quando eu erro, eu já sei que não está legal, e eu repito o erro, aí já não é mais questão de imperfeição, não é, gente? É questão de persistência no erro. É ainda não ser tocado pela lição que o erro traz para a gente, que é o que nos impele a se modificar intimamente. Olha, errei, pisei na bola, não é? Agi como não deveria. Então eu preciso empreender um esforço além do que eu tenho feito para modificar, para que amanhã eu não cometa as mesmas atitudes que eu tenho cometido ao longo das minhas experiências. Porque sabe esses rompantes que a gente tem, esse equilíbrio? Isso não nasceu da noite para o dia, a gente tem alimentado isso ao longo dos milênios, das nossas experiências. Então modificar isso não vem de súbito. Preciso empreender uma ação no mesmo tom, na mesma proporção, para que eu modifique a minha conduta. Então, olha, eu estou habituado muitas vezes a nem pensar na forma como eu ajo, a nem raciocinar, melhor dizendo, na forma como eu ajo. Então, preciso começar a raciocinar para que as minhas ações se modifiquem. Anelas ser médio da caridade na vida de Jesus. Ah, mas aí tá... Como é que fica, gente, ser médio? Bom, até agora não chegou nenhum Emmanuel para mim para falar assim, ó, você tem que fazer isso, tem que fotografar livro. Você vai fazer assim, você vai fazer assado, então eu estou tranquilo, né, gente? Sou médio? Nós somos médios? Somos? Ah, eu não ouço, não vejo, não sinto nada, então eu estou tranquilo, né, gente? Muitas vezes é assim que a gente pensa. Então, ser médio, segundo Kardec, é característica de todos nós. Em maior ou menor proporção, somos todos médios. Em maior ou menor grau de ostensividade. Não é assim? Agora, a capacidade de atuar na mediunidade a gente tem o tempo todo. Então, quando a gente doa energias do bem, energias edificantes que curam, a gente está sendo médio. Então, eu posso estar lá na fila do banco, posso doar lá dentro do ônibus, posso fazer uma oração, posso ser médium. E se eu estou trabalhando mais ativamente com a mediunidade, na casa espírita ou da forma que seja, eu preciso compreender que a mediunidade ela tem que ser levada juntamente com Jesus. Mas, se não te dedicas a vivenciar o conteúdo das mensagens que te chegam ao mundo por teu intermédio, acreditando que os ensinamentos que recebem só servem aos outros, apartas-te da efetivação de tua regeneração espiritual, descumprindo desditosamente teu mandato mediúnico. Então, olha, serve primeiramente para a gente a mediunidade, não é? Quando uma mensagem chega, a gente vai primeiro tomar contato com ela. Depois a gente passa para os outros. Então, eu preciso entender que seja qual seja a atividade que eu executo dentro da mediunidade, o objetivo da mediunidade é fazer que as pessoas que necessitem da minha comunicação, das minhas vibrações e das minhas energias, que elas sejam beneficiadas, não é? Da forma como precisam ser, porque eu fui procurado pela espiritualidade para atuar justamente para isso, para servir, para ser uma ponte entre o bem e o necessitado do bem, e beneficiando também com esse trabalho. E aí Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim, ó, então uma série de situações, né, gente? Se a gente fosse enumerar aqui cada uma das situações que a gente se coloca no dia a dia e que a gente tem esse tipo de atitude, não é?
E aí finaliza a mensagem assim, olha, compreende assim sendo que no que tange ao teu comprometimento com a causa do bem, imprescindível que te conscientizes com urgência de que será sempre inoportuno afastar-te de tua colaboração pessoal para que o mal seja finalmente abolido da terra, porquanto em todos os acontecimentos de tua existência, se te mantiveres ausente da execução do bem que compete a ti empreender, ainda que tudo ao teu redor transcorra de acordo com o que desejas e esperas do mundo, tua parte ficará sempre por fazer. Porque se o bem hoje, se o planeta se regenera e se eu não me regenerei, gente, olha, vou ser convidado, aqui ó, lembra o que aconteceu há uns anos atrás com o pessoal lá de Capela, né? Aqui olha, no momento vocês não estão em condição mais, não é, de permanecer nessa vibração que o planeta agora está alcançando, então vocês vão ter que ir para uma vibração de acordo com aquela que se afiniza com as vibrações que você edifica diariamente. Então se tudo está regenerado, agora tá bom, hein? Prendeu todo mundo, né? Os corruptos, colocou tudo na cadeia, né? Cumpriu a lei, né? Agora todo mundo está respeitando o sinal de trânsito, todo mundo está agindo com amor uns com os outros, mas e eu? Se eu não estou, a minha parte ficou por fazer. Então não adianta ficar apontando o dedo para aqui ou para ali. O que vai modificar é como cada um de nós modificar a sua forma de pensar. A gente está sem querer abordar tanto o assunto, a gente tem falado aí muito aí do assunto da corrupção no Brasil, não é assim? A gente aponta fulano, fulano, fulano e a gente. É a nossa cota de participação. Como é que a gente tem agido, né? Como é que a gente vota? Como é que a gente cobra a execução da lei? Como é que a gente executa a lei quando nós somos chamados a executar a lei? A gente ainda está, nossa, olha lá quem está ali na fila da casa lotérica. Daqui até ali, eu vou pedir para pagar para mim, né? Se eu ficar aqui, eu demoro 4 horas. Se eu for, não, eu só vou pedir, só ela, né? Eu pedi para ela pagar rapidinho para mim. Eu vou lá, ô fulano, você tá bom? Aqui. Tudo bem? Ô, gente, é só a mim. Então tem algo de errado, né, gente? Então eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que eu executo para eu falar do outro. Não é? O erro é sempre erro. Mas eu preciso entender as minhas faltas para que eu modifique. Porque eu modifico, ela modifica, ele modifica, aí o mundo modifica. Não é assim? Então a nossa parte é essencial para que o mundo se regenere. E cada um se regenerando, que tudo vai virar uma vibração diferente. Quando todos no planeta pensarem como Jesus recomenda e agirem como Jesus recomenda, não haverá mais tristezas e dores na Terra, porque não mais será necessário que o planeta esteja na condição de provas e de expiações, porque os seres que nele habitam já estarão regenerados. Não é assim? Então a gente vai marchar adiante, desde que a gente se coloque na caminhada e faça a nossa parte diária. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe a todos. A gente agradece mais uma vez a misericórdia. A gente vai deixar aí como convite final o blog do trabalho. Lá vocês encontram mensagens como essa, alguns vídeos, alguns artigos. Sintam-se à vontade lá para fazer comentários, serão sempre muito bem-vindos. Então a gente, como fez das outras vezes, a gente trouxe a obra, o livro serve. A obra está lá fora. Quem quiser adquirir a obra pode procurar a Roberta ao final do estudo, ela vai atender da melhor forma possível. A gente sempre deixa claro que o nosso objetivo primeiro não é fazer a venda da obra, é a divulgação da mensagem, a divulgação dos livros. Mas também deixamos claro que é através da venda que nós conseguimos dar a continuidade ao nosso trabalho, mantendo a nossa tarefa, levando para outras casas e outras cidades. Então cada um que adquire a obra auxilia na continuação do trabalho. A gente sempre deixa claro que a gente não sobrevive materialmente nesse trabalho, que tudo que a gente arrecada é revertido para o próprio trabalho, para aquilo que é necessário para que ele prossiga adiante. Tudo bem, gente?